Paz, meus irmãos, bom dia a todos. De imediato, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Filipenses, carta aos Filipenses, que nós temos estudado aí ao longo dos últimos domingos, capítulo de número 4, verso de número 10. É a penúltima mensagem que nós estaremos pregando na carta aos Filipenses, e semana que vem nós estaremos encerrando este livro. Filipenses 4:10. Enquanto os irmãos acham, queria aqui dar o meu parabéns a todas as mães da nossa congregação por esse dia tão especial. Que vocês tenham um dia abençoado. Filipenses 4:10. Que diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Até aqui, meus irmãos. Podem sentar. Digamos que Filipenses 4:13 é um dos versículos mais conhecidos e talvez daqueles também mais citados da Bíblia Sagrada, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito usado à semelhança do Salmo 23 em momentos de necessidade, porque afinal de contas o que ele nos transmite aí é esta confiança. Porém, muitas vezes ele é mal interpretado e é uma correta compreensão que nós gostaríamos de fazer nessa manhã. Mas Filipenses 4:13, ele não está isolado. É apenas 4 versículos que nós lemos, mas ele está dentro de um contexto que é estes 4 versículos, dentro de um capítulo, dentro de um livro, que há toda uma história por trás que nós temos falado aqui domingo após domingo. Todavia, o que Filipenses 4:13 nos diz é o título desse sermão: o contentamento cristão. O que o texto, os versículos que nós lemos é isso. Eu gostaria que vocês gravassem, se fôssemos colocar um título, seria o contentamento cristão. E de que forma ele acontece? Imagine quão confortáveis seriam nossas vidas se aprendêssemos a manter os ânimos ordenados em todas as circunstâncias. Imagine se, dentro de uma hipótese, nós conseguíssemos manter todos os nossos ânimos ordenados, ou todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas reações, os nossos pensamentos, dentro de uma ordem específica. Nunca muito exagerado, nunca diminuindo aquilo que nós estamos passando. Seremos tranquilos, sem perturbações, calmos, sem reações alteradas, sem irritações, dispostos, animados, longe de conturbações com os nossos problemas, dilemas e dramas diários. Se todas as coisas estivessem no seu devido lugar, nós viveríamos uma vida tranquila, o que poderíamos chamar de contentamento. Por quê? Que grande benefício espiritual, emocional e físico nós teríamos se todas as nossas coisas estivessem no seu devido lugar. No entanto, não é assim. Vivemos em um mundo onde é fácil e comum ficarmos estressados pelas circunstâncias e eventualidades cotidianas. Nós até planejamos, criamos, programamos,
colocamos as nossas vidas de acordo com aquilo que nós queremos. Todavia, nós temos aqui algo que nós podemos chamar do estresse, quando nós levamos até o limite o nosso aguentar das circunstâncias. Então, o mundo em que nós vivemos, ele frequentemente está nos levando ao estresse. Nós vamos ver de diversas formas. Todavia, é que por mais que planejamos, por mais que nos programemos, por mais que tentamos colocar tudo no seu devido lugar, o mundo não responde da maneira com a nossa programação. Então é onde as coisas saem fora do trilho. Por isso, nós vivemos estressados em certo sentido. E aqui o estresse é um símbolo das circunstâncias citadas acima, coisas que saem fora do controle. E esse estresse se reflete como preocupações excessivas e não é um comportamento neutro. Ele não é um comportamento neutro. Porque todas as vezes em que eu planejo algo e não sai como eu estou planejando, não sai conforme a minha expectativa, eu vejo que isso me gera algo dentro de mim que faz com que eu tenha reações. E muitas delas são desproporcionais ao que está acontecendo. Sabe aquela legítima circunstância que tu diz algo e a pessoa no ditado te responde com 10 pedras na mão? É mais ou menos isso, quando as coisas saem fora do lugar. Então nós vemos que muitas dessas circunstâncias que nós colocamos na conta do estresse não é um comportamento neutro. Mas é o quê? É uma manifestação pecaminosa de um coração que é inquieto, inseguro e que normalmente traz consigo uma série de outros pecados. Muitas vezes o que acontece é que nós colocamos expectativas demais em um mundo perfeito, em situações perfeitas, e quando essas coisas não acontecem como nós queremos, demonstra o quê? Que nós temos um coração inquieto, um coração que não está seguro nas mãos de Deus. Então, se ele não está nas mãos de Deus, ele está nas nossas mãos. E muitas vezes, nas nossas mãos, o que ele gera é somente pecado. Por quê? O que é o contentamento? Ou o que ele faz? O contentamento mantém controle sobre o espírito e não permite que paixões desgovernadas, emoções desenfreadas gerem perturbação no momento exato em que a maior compostura se faz necessária. É um controlar do espírito. Eu sei que as coisas na sua vida e na minha vida não vão sair como a gente planeja. Nós não vamos conseguir executar todas as nossas tarefas dentro daquilo que é a nossa expectativa. As pessoas vão nos frustrar, o trânsito vai estar congestionado, o horário nós vamos perder. E aí a questão toda não é o que acontece, mas a maneira como nós reagimos àquilo que acontece. Se nós não temos um espírito controlado ou um coração que está colocando a sua expectativa no seu devido lugar, nós geralmente vamos sair fora do controle. Então o contentamento ele tem esse objetivo, manter as coisas sob controle e não paixões desgovernadas, como se fosse um tsunami de emoções. As coisas saíram fora do lugar e eu explodo, e eu não sei me comportar, e não importa o que aconteça, as pessoas vão ter que me ouvir, porque agora eu estou fora do controle. Isso é sinônimo de alguém que não tem contentamento. Por quê? O contentamento, ele não é uma palavra mágica que no estalar de dedos nós vamos acabar por sempre ter a resposta certa e a atitude certa. Não, mas o que o contentamento faz? Ele tranquiliza o coração e nos leva a agir e falar sabiamente, mesmo quando sob grande provocação. O contentamento ele tem este objetivo, ele nos leva a agir e falar conforme a circunstância, mesmo em grande provocação. E essa provocação, não pense aquela pessoa que vive lhe instigando, ou alguém que vive, vamos dizer assim, tentando lhe cutucar. Não, mas pense
em circunstâncias gerais que com frequência nos provocam uma reação. Na verdade, o contentamento ele se faz necessário sob grande provocação. Como diz o ditado, e eu já usei ele aqui algumas vezes, ninguém tropeça na pequena pedra, na grande montanha. Todos tropeçam em uma pequena pedra. Então, nós não podemos achar que é somente as coisas grandes que vão nos tirar fora do trilho, porque elas também acontecem. Uma doença inesperada, um ente querido que se vai, o emprego que nos trazia tanta estabilidade financeira, simplesmente nós somos mandados embora. Isso são grandes coisas, mas nós temos aquelas pequenas coisas do nosso cotidiano que volta e meia nós temos uma reação exagerada diante daquilo que está nos acontecendo. Mas quando sob grande provocação, é aí que o contentamento também se faz necessário, porque é aí que nós vamos ver como está o estado do nosso coração. E o contentamento ele é uma briga pelo coração. Mas, afinal de contas, o que é o contentamento? Usando as palavras do pastor John Piper, podemos resumir o contentamento na famosa expressão que ele usa: plena satisfação em Deus. Se podemos dizer um resumo do que é o contentamento, é plena satisfação em Deus. É estar plenamente satisfeito em Deus. Ou, nas palavras de uma outra autora, Nancy Wilson, ela diz que o contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus e uma luta interna contra a ingratidão. É eu estar satisfeito em Deus. E se eu estou satisfeito em Deus, eu tenho uma luta interna e frequente contra a ingratidão. E é mais ou menos isso que nós vamos ver que o apóstolo Paulo queria transmitir para os irmãos de Filipos. Por mais que eu use aqui, meus irmãos, exemplos do nosso cotidiano, da nossa realidade, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, não podemos nos esquecer que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, não a um indivíduo. Ainda que as aplicações que nós fazemos aos indivíduos também servem para a igreja, mas nesse contexto geral, aqui nós entendemos mais especificamente para a nossa vida. Então, nós vemos que o contentamento é isso, é estar satisfeito em Deus, e ainda mais, estar satisfeito na vontade de Deus, e ainda é uma luta contra a ingratidão. É o que o apóstolo Paulo, ele também nos fala em, quem gostaria de abrir, 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 8. A palavra contente vem do termo grego que significa ser autossuficiente ou estar satisfeito. Quando ele nos fala sobre estar contente, o original significa autossuficiente ou estar satisfeito. Mas na aplicação que o apóstolo Paulo aqui ele nos dá, de estar satisfeito, nós não diríamos que está diretamente ligado à autossuficiência, mas poderíamos dizer que ele está nos falando sobre a cristossuficiência. Não no termo grego em que os estoicos usavam, de alguém que se autossatisfazia. Os estoicos entendiam que o contentamento está muito ligado à sabedoria. Uma pessoa autossuficiente, ele não precisa de ninguém para interpretar a realidade. Mas no que o apóstolo Paulo está nos colocando aqui, nós entendemos muito mais no sentido do autossuficiente em depender de Cristo e não depender de si mesmo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz assim: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Nós vemos que isso indica independência de qualquer necessidade de ajuda. Olha ali o que ele nos diz no final do versículo de número 8, tendo sempre em tudo toda a suficiência. Então, a graça de Deus é suficiente para tudo, e ainda mais, em toda a boa obra. Então, a ideia é que nós temos esta independência, não apenas de nós mesmos, mas
proveniente da graça de Deus. Então, o contentamento ele nos coloca nesta dependência, não da nossa própria suficiência, mas na nossa dependência da suficiência do próprio Deus. E dentro do que o apóstolo ele nos relata, nos surge uma pergunta: é possível adquirir contentamento? Ou contentamento será que aquilo é aquele tipo de personalidade ou de sentimento que já nasce conosco? Podemos aprendê-lo, mas não sem esforço espiritual e mental. Mesmo o apóstolo Paulo disse que aprendeu a contentar-se. Portanto, não há razão para supormos que podemos alcançá-lo sem algum aprendizado. O contentamento não é uma chave mágica que nós vamos virar e toda a nossa vida vai ficar colorida e todas as coisas vão estar no seu devido lugar e nada de ruim vai nos acontecer. Não, mas pelo contrário, ele exige um esforço espiritual, um esforço mental, e que ele pode ser alcançado através do aprendizado e da comunhão com Cristo. Esse é o objetivo do contentamento: aumentar a nossa comunhão com Cristo através de estar satisfeito em Deus. Esse também é um assunto que, se vocês quiserem abrir a Bíblia, Hebreus, capítulo de número 13 e versículo de número 5, que nós vamos ver neste texto da Escritura, em que o autor fala aos hebreus também sobre o contentamento. Hebreus 13, 5 diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tem, porque ele disse: não te deixarei, nem desampararei. O texto de Hebreus 13, 5, ele diz: contentando-vos com o que tens. Estejam satisfeitos com aquilo que vocês têm. Mas, por que nós precisamos estar satisfeitos? Olha o final do verso 5: não te deixarei, nem te desampararei. Nós vemos que esse texto, ele é, essa citação aqui da parte final, não te deixarei nem te desampararei, foi o que Deus falou a Josué, quando Josué assumiu no lugar de Moisés e tinha que conduzir o povo à terra prometida. O que Deus diz a Josué? Não te preocupes, não te deixarei, nem te desampararei. E no momento em que o escritor aos Hebreus também fala aos cristãos, e também ele fala a nós nessa manhã, que Deus nos diz: estejam contentes, porque Ele não nos deixará, nem nos desamparará. Essa é a razão do contentamento. Como citou o nosso pastor algumas vezes, quando nós fizemos a série sobre Eclesiastes, não é o bobo alegre: estou contente, feliz com tudo, mas está tudo dando errado. Não, estou feliz igual. Não é neste sentido de uma razão sem fundamento, de uma alegria sem fundamento, de uma alegria irracional, mas pelo contrário, ele diz: estejam contentes. Por quê? Porque Deus não nos deixa nem nos desampara. Então a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação, ela tem um fundamento que é o melhor fundamento possível, o próprio Deus, que não nos deixa nem nos desampara. É nesse contexto que os filipenses, eles tinham enviado uma oferta ao apóstolo Paulo, que é o que nós vemos ali logo no início do versículo de número 10. Olha o que diz o texto: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. O que ele está nos dizendo aqui, o primeiro ponto do verso 10, é a apreciação que o apóstolo Paulo tinha pelos filipenses e que os filipenses tinham pelo apóstolo Paulo. O favor que Paulo havia recebido e pelo qual ele sentia tanta gratidão havia sido recebido dos filipenses. Paulo diz: irmãos, obrigado pela oferta que vocês mandaram. Eu agradeço. Nós, na introdução da carta, comentamos que a igreja reúne as ofertas,
escolhe um dos seus líderes, Epafrodito, manda ele até o apóstolo Paulo, que está preso em Roma, para que receba esta oferta. Epafrodito estava ruim de saúde, ou ele está ruim de saúde quando está com o apóstolo Paulo. Isso é mais um motivo de preocupação, tanto para Paulo quanto para a igreja, mas nós vemos que há um esforço em eles socorrerem Paulo nas suas necessidades. Então Paulo recebeu dos filipenses e ele disse: eu tenho muita gratidão por aquilo que eu recebi de vocês, ou me regozijei, me alegrei no Senhor, finalmente reviver a vossa lembrança, porque vocês lembraram de mim novamente. Nós vemos que em outra circunstância, alguns dizem que cerca de 10 anos antes, os filipenses já tinham socorrido Paulo com ofertas para ele exercer o seu ministério. Então havia passado um longo tempo, e Paulo agora está feliz por isso, mas ele considerava o Senhor como a fonte disso, e se alegrava na bênção recebida como a expressão da bondade de Deus, porque ele diz: eu me alegrei, porém eu me alegrei no Senhor. Eu não me alegrei simplesmente porque vocês me deram um dinheiro, que vocês me ajudaram nas minhas necessidades. Não, eu me alegrei no Senhor, eu me alegrei na bondade de Deus. Eu me alegrei porque Deus moveu o coração de vocês, e se Deus moveu o coração de vocês em minha causa, significa que Deus está cuidando de mim através de vocês. Então não é simplesmente: filipenses, vocês são bons. Não, o Deus que cuida de mim é o mesmo Deus que está com vocês, e esse Deus, então eu me alegro. Deus, obrigado, porque os filipenses me mandaram as suas ofertas. Paulo coloca as coisas no seu devido lugar. O efeito da bênção recebida foi levar seu coração com alegria até Deus. Dificilmente nós conseguimos captar essa postura. Recebi uma bênção de Deus, mas nós às vezes olhamos mais para a bênção que nós recebemos do que para o Deus que nos deu a bênção. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está desprezando os filipenses, não, pelo contrário, ele está enxergando a real fonte, a raiz da origem da bênção, que é o próprio Deus, que através dos filipenses abençoou a vida dele. E ele diz isso: agora, finalmente, ou seja, depois de tanto tempo, é a razão pela qual ele já havia recebido uma oferta, mas agora eles novamente se lembram dele nas suas necessidades. Não sabemos o motivo por esta demora, se era dificuldade de comunicação, se era conseguir com que alguém se deslocasse até Roma, mas sabemos que foi demorado. Todavia, ainda assim, o que o apóstolo Paulo faz não é repreendê-los pela demora, mas ele diz: porque não tinhais tido oportunidade. Ou seja, eu sei que vocês não fizeram isso antes porque não havia como, mas agora em que vocês conseguiram, o seu cuidado ele floresceu comigo. Aquilo que vocês fizeram alegrou o meu coração. Meu coração está novamente alegre em Deus pelo seu cuidado. Indo um pouco mais à frente ainda, ponto de número 2, versículo de número 11, diz assim: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, ele amava os irmãos, ele amava os seus convertidos, ele amava os filipenses. E o amor que tinham por ele era, afinal de contas, também o amor de Cristo, que é a maior consolação do apóstolo Paulo. Paulo amava os irmãos por causa de Cristo, e os irmãos amavam Paulo por causa de Cristo. Então nós vemos que a grande perspectiva é o próprio Cristo. Paulo era grato e sua felicidade aumentava muito mais por causa da generosidade atenciosa dos seus convertidos. Não somente porque ele precisava do dinheiro, mas porque a oferta revelava a graça de Deus na vida deles. Não somente porque o Paulo recebe o dinheiro, porque os irmãos se dispõem a dar, mas ele vê o que é que esse desprendimento dos filipenses é a graça de Deus na vida deles. Eles estão crescendo em Cristo.
Eles não são egoístas, eles não são avarentos, eles não estão restritos simplesmente às suas próprias necessidades, mas eles estão olhando além das necessidades deles para o Evangelho. E através do Evangelho, seja uma das formas, contribuindo com o apóstolo Paulo, que ele vê que o amadurecimento na vida dos filipenses está acontecendo. E aqui vem o grande segredo que o apóstolo Paulo nos conta no verso número 11: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E talvez essa é uma das coisas mais difíceis para qualquer ser humano aprender: estar contente com aquilo que tem. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de descontentamento. Nós vemos, por exemplo, o mais significativo e corriqueiro deles, o povo de Israel, recebia tudo de Deus, sempre insatisfeito com Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, o pensamento dos versos 12 e 13 é: não penso que falo assim porque tenho sentido o aperto de passar necessidade. Pelo contrário, aprendi, seja qual for a minha condição, a ser independente das circunstâncias. Estou treinado para suportar as profundezas da pobreza e também aprendi a lição de aguentar a abundância. Quando ele diz: aprendi a estar contente, é porque Paulo também não era. É porque todos nós, em alguma medida, também não somos, mas podemos aprender acerca do contentamento. É este ponto que os versículos 12 e 13 falam, que nós precisamos ter este sentimento de, na necessidade, estar contente em Deus, e quando vir a abundância, também estar contente em Deus. E pense não apenas como questão financeira ou material, mas em todos os aspectos da vida. Haverá o tempo de tribulação e haverá também o tempo de bonança. Nós sabemos que nós passaremos por todas as circunstâncias da vida. Não há ninguém tão rico ou tão cheio de bens que não vá passar por necessidade. E é isso que o apóstolo então ele diz: estou treinado para suportar tudo, as profundezas da pobreza e também de aguentar a abundância. Porque ele vê que no contentamento há um grande propósito. Quem quiser abrir 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6, 7 e 8, o que o apóstolo Paulo escreve ao seu jovem mancebo, aquele a quem ele está treinando para o ministério. 1 Timóteo 6, 7 e 8, ele diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Ao longo do ministério do apóstolo Paulo, não foi apenas quando estava preso em Roma que ele passou necessidade e precisou de ajuda. Não, Paulo ele adora fazer listas. Nós vemos aqui, vamos ver seguindo no versículo de número 12, mais uma lista. Nós vemos que quando ele escreve Romanos 8,31, que ele diz, que é muito significativo com esse texto, que em todas as coisas ele vê a bondade e a mão do Senhor. Que diremos, pois, essas coisas? O que nos separará do amor de Deus? A tristeza, a angústia, o sofrimento, a morte, o porvir? Não, nada nos separará do amor de Deus. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele tem uma outra lista que é dos seus sofrimentos: naufrágio, açoitamento, prisão, perseguição. Mas em tudo isso, olha o que ele nos diz em 1 Timóteo 6,6: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Não lucro financeiro, mas lucro espiritual. Estar contente em Deus. A outra lista em que ele faz no própria carta de Filipenses: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, nisso pensai. Então nós vemos que a piedade, aquilo que é santo, aquilo que é justo, com estar satisfeito em Deus, é uma grande fonte de lucro. Por quê? Nada trouxemos a este mundo e nada levaremos daqui. Então ele conclui: se temos o que comer, o que vestir, estejamos satisfeitos.
Por isso que então nós relembramos o verso de número 11. Precisamos aprender a estar contentes. Trata-se de um treinamento que exige esforço e dedicação. Porque na vida nós não dominamos todas as nossas circunstâncias. Na vida como um todo e em todas as circunstâncias, Paulo diz: já dominei o segredo do viver, como ser o mesmo no meio de abundância e ser o mesmo no meio de privações, quando fico repleto e quando passo fome. Qualquer que seja a minha condição, estou satisfeito nela. Então nós vemos que é um grande segredo da vida cristã. Se as circunstâncias não são o motivo da nossa alegria e do nosso contentamento, quando nós perdemos as circunstâncias, nós não perderemos a nossa alegria e o nosso contentamento. Se a nossa alegria e satisfação e contentamento está em Cristo, e nós pertencemos a Cristo, e nós estamos em Cristo não pelo quanto nós amamos a Cristo, mas por quanto Ele nos ama, e nas palavras do apóstolo Paulo, que diz que nada nos separará do amor dEle, então ele diz: eu posso estar plenamente contente, satisfeito em Deus, porque eu sei que não depende de mim a minha salvação, depende somente de Cristo. Então, o propósito, o objetivo, o foco do apóstolo era o próprio Cristo. Por quê? Porque os santos sabem que quando eles estão satisfeitos, eles agradam a Deus. Olha o que nos diz Calvino: porque os santos sabem que assim agradam a Deus. Portanto, eles não medem a suficiência pela abundância, mas pela vontade de Deus, que julgam pelo que acontece, pois estão convencidos de que seus assuntos são regulados por sua providência e bom prazer. Os filhos de Deus sabem que a nossa suficiência não está baseado naquilo que temos, que fazemos, que possuímos, mas sim no próprio Deus. E aí Calvino nos diz que os assuntos são regulados pela providência e pelo bom prazer de Deus. Se até as formigas são cuidadas pelo Senhor, se, como nos diz em Mateus, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que o próprio Deus esteja no controle, Calvino diz o seguinte: a providência de Deus é o motivo da nossa satisfação. Assim como ele disse a Josué: não te deixarei, nem te desampararei. Então, o grande segredo para estar contente é a providência de Deus. Deus está cuidando de cada um de nós. Ainda veremos sobre as circunstâncias difíceis. Verso de número 12. O verso de número 10, nós temos ali então a apreciação. O verso de número 11, nós temos o contentamento. E o verso de número 12, nós temos o aprendizado. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O que o apóstolo Paulo nos fala é que as circunstâncias não vão fazer com que ele varie a sua satisfação e confiança em Deus. Quando o cristão descobre que nenhuma circunstância ou pessoa pode roubar-lhe a calma e a tranquilidade, ele já possui um grande segredo para a vitória. Quando nós descobrimos que, se estamos em Deus, é um antídoto contra permitir com que as circunstâncias ou até mesmo as pessoas tirem de nós aquilo que nós temos. A prosperidade também, porque ela pode se constituir em prova maior do que a adversidade. A gente pensa: a adversidade pode me afastar de Deus.
ela pode ter este impacto da minha vida de alguma maneira que eu vá me preocupar com relação à minha fé, mas a prosperidade talvez também seja um grande motivo de preocupação, porque às vezes o que a adversidade não faz, a prosperidade pode fazer, porque nós temos a tendência a colocar a nossa confiança naquilo que nós possuímos, naquilo que nós conquistamos, na nossa profissão, nos nossos bens materiais, nos nossos recursos, na nossa capacidade. Então, não somente a adversidade, mas a prosperidade pode ser uma grande adversidade também. O apóstolo, porém, diz: seja em abundância, seja em pobreza, ele mantinha sua mesma atitude, paz e confiança em Deus. Ora, eu já estava satisfeito em Deus. Eu também passei fome, mas eu continuei com a mesma satisfação em Deus. É esse o segredo do contentamento. Mas ele nos diz: eu aprendi a estar contente. Adam Clarke, quando ele comenta sobre este aprendizado, este ensino do apóstolo Paulo, ele diz assim: pois eu aprendi, só Deus pode ensinar isso. Estou tão satisfeito com a sábia providência e bondade de Deus, que sei o que Ele determina é o melhor. Portanto, estou perfeitamente contente de que Deus governe o mundo da maneira que parece melhor por sua sabedoria divina. Quão verdadeiro é o provérbio: uma mente contente é um banquete contínuo. O que ganhamos murmurando e reclamando? Se eu tenho esta confiança de que a sábia providência e bondade de Deus determina aquilo que é o melhor, eu preciso apenas confiar e estar contente e satisfeito em Deus, porque Deus é sábio, meus irmãos. Deus sabe como governar o mundo melhor do que todos nós juntos. Ainda que nós temos uma perspectiva, as coisas devem ir por aqui, devem ir por ali, aqui deve acontecer aquilo, ou deve... Não importa, Deus é quem governa o mundo. Por isso, quando nós temos esta confiança e esse entendimento, nós temos esta tranquilidade de saber: o mundo não depende de mim. As coisas não dependem de mim para acontecer perfeitamente. Não significa que eu vou viver uma vida displicente, relaxada, de qualquer maneira. Não, mas eu preciso saber que o mundo é governado pelo próprio Deus. E com isso eu posso descansar. Não depende de mim. Por isso que então ele consegue nos dar essa lista do verso de número 12. Em tudo ele está contente, está satisfeito, mesmo diante da adversidade. Isso mostra que ele está alegre e felizmente paciente, porque ele diz: irmãos filipenses, eu sei que há muito vocês queriam ter contribuído comigo. É como se dissesse: eu sei que há muito eu estou passando necessidade, mas ainda assim ele é alegre e felizmente paciente. Nada menos é o conteúdo cristão. Podemos observar uma bela gradação nas expressões do apóstolo Paulo. Vejam comigo, quais são essas expressões? Eu aprendi, eu sei, eu estou instruído, eu posso. Então, ele vem crescendo no seu aprendizado sobre o contentamento. Ainda, eu tenho o suficiente, parece totalmente contrário à natureza humana. Há um ditado, um provérbio grego que diz que um filósofo foi durante o dia com uma lanterna até um local de grande movimentação, buscando alguém honesto. Como dissesse, a luz do dia não é suficiente para achar alguém honesto. E há uma paráfrase que diz que se ele buscasse por alguém satisfeito, ele também não encontraria. Porque é o suficiente, ter o suficiente parece totalmente contrário à natureza humana. Nós somos eternos insatisfeitos. Dizer eu quero mais
Parece a linguagem materna de cada pecador filho de Adão. Parece que a gente já nasce com essa predisposição a estar insatisfeito. Nós vemos que o apóstolo ele nos coloca aqui é este desafio, é antinatural estar satisfeito. O mais comum é nunca tá bom, nunca é suficiente, sempre eu quero mais. Então nós vemos que isso é algo que já nasce conosco, por isso que então nós precisamos aprender acerca do contentamento. Verso de número 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos exemplificar melhor esse texto com a seguinte expressão: posso suportar todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Porque o que geralmente nós ouvimos no meio evangélico: posso tudo, sou filho de Deus, Deus vai me dar tudo o que eu quero, porque afinal de contas eu posso todas as coisas. Mas quando nós olhamos para o contexto dos versículos que nós lemos, seria mais propício nós dizermos: posso suportar todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Porque não é aquilo que eu posso fazer, mas é aquilo que o apóstolo vem nos mostrando que ele está suportando: a fome, a necessidade, a miséria, o estar em perigo. Então ele diz: olha, diante de tudo isso eu aprendi a estar contente, e porque estou satisfeito em Deus, eu posso suportar todas essas coisas, porque afinal de contas é Ele quem me fortalece. John Wesley também, parafraseando este versículo, escreveu o seguinte: eu posso fazer todas as coisas, principalmente cumprir a vontade de Deus. Posso fazer tudo, a principal delas, cumprir a vontade de Deus, porque Deus me fortalece para cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, não é tanto aquilo que nós podemos ter, obter, adquirir, mas mais o quanto nós podemos suportar e cumprir a vontade de Deus. Como se alguém dissesse: irmão Paulo, você por certo tem grande força de caráter para se conservar paciente e vitorioso diante das adversidades e perseguições. Você tem força, você é perseverante, Paulo. Tu é um exemplo para nós, porque afinal de contas tudo que tu passa, e olha só, você é paciente, vitorioso. É como se Paulo respondesse: não mantenho essa atitude com minhas próprias forças, consigo todas estas coisas através de Cristo que me fortalece. A comunhão que Paulo mantinha com o Cristo imutável conservou inabalável em todas as circunstâncias. Então, o sujeito do texto não é Paulo, é o próprio Cristo. É em Cristo, estar satisfeito nele, viver para ele, como nós lemos. Ora, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas o alvo é o próprio Cristo, e não Paulo, suas necessidades e as suas satisfações, mas pelo contrário, o próprio Cristo. Nós vemos que isso é consoante com o Evangelho. Quem gostaria de abrir e acompanhar em João capítulo 15 e versículo 5. Nós vemos ali que a força que Cristo pode transmitir, e Paulo teve essa experiência abundante por confiar em Cristo. Nós vemos que a nossa força como cristãos não vem de nós mesmos, da nossa capacidade de resistir à tentação, resistir à adversidade, suportar as dificuldades, se nós não estivermos em Cristo. A menor pedrinha de tropeço faz com que a nossa fé caia por terra, porque estamos fundamentados em nós mesmos. Mas quando estamos contentes e satisfeitos em Deus, nós temos o verdadeiro fundamento. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
O apóstolo Paulo descobriu o grande segredo da vida cristã, que não é a vida cristã em si, mas é que sem Cristo nada nós podemos fazer. Então, o que ele nos conduz é por este caminho. A oferta é boa, mas graças a Cristo por causa da oferta, e não graças aos irmãos. Não estava em nenhuma habilidade nativa que Paulo possuía, não em qualquer vigor do corpo ou da mente, não em nenhum poder que houvesse em suas próprias resoluções. Foi na força que ele derivou de Cristo. Com isso, ele foi capaz de suportar frio, fadiga, fome. Com isso, ele enfrentou tentações, perseguições, e por causa da força de Cristo, ele se engajou no desempenho do seu ministério e dos seus árduos deveres. Fez tudo o que fez. Jamais, pensemos nós, um ser humano na própria força conseguiria fazer tudo o que Paulo fez. Mas por isso que então ele nos orienta: sede meus imitadores, venham comigo, vejam o que é a vida cristã, mas porque eu imito a Cristo, e Cristo sabe muito bem o que é padecer e ficar sujeito à vontade de Deus. Lembremos nós do jardim do Getsêmani, o pior momento de angústia do Filho de Deus, a total agonia, o desespero que ele estava ali. Mas em tudo isso, apesar de que nós vemos a oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque ninguém na sua própria força pode suportar as investidas do diabo. Mas o que Cristo conclui: todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Todavia, a tua força me fortalece. E é isso então que nós encontramos dentro do texto que nós temos para nós nessa manhã. Vamos então às nossas aplicações. O que diante de tudo isso, o que nós aprendemos, ou de que forma nós somos ensinados? Primeira coisa, precisamos aprender a estar contente. É como se dissesse: irmãos, hoje nós estamos fazendo um convite, estamos matriculando todos vocês para a escola do contentamento. Talvez alguns já estão há mais tempo trilhando esse caminho, talvez outros são recém-chegados, mas não importa, todos nós somos convidados a aprender a estar contente. Trata-se de um treinamento diário que exige esforço, dedicação, e felizmente temos o mesmo instrutor do que o próprio apóstolo Paulo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que ensinou Paulo é aquele que está nos ensinando nessa manhã, é aquele que nos ensina diariamente. Nós temos o mesmo instrutor. Então, não é que Paulo, como ser humano, era mais evoluído do que nós, não. Todos nós estamos debaixo da mesma natureza humana, lutando entre a carne e o espírito, mas nós temos o mesmo instrutor, o próprio Cristo. Então, nós vemos que há um propósito para o contentamento. Somos convidados a nos matricularmos na escola do contentamento e caminharmos nos passos do nosso grande divino e caminharmos rumo à maturidade espiritual. Nós precisamos aprender mais de Deus. Precisamos aprender a estar satisfeitos em Deus. Mas sem conhecer a Deus, não há satisfação em Deus. Precisamos aprender do próprio Deus. E quem é o nosso exemplo? Paulo também, mas mais do que Paulo, como ele diz: me imitem porque eu imito a Cristo. Então vejamos aonde nós encontramos o contentamento. Em primeiro lugar, o contentamento do próprio Deus, o contentamento do Pai. Para pensarmos em contentamento é preciso olhar para o exemplo do próprio Deus. Vejamos Gênesis capítulo 2, versículo de número 18, que quando criou o mundo, Deus viu tudo quanto fizera e era tudo muito bom. Nós vemos que no centro do Evangelho há um Deus satisfeito, há um Deus contente com a sua própria obra. Deus estava satisfeito com sua obra e contente com o seu trabalho, e então descansou.
O grande ensino para nós é que quando estamos contentes e satisfeitos em Deus, nós podemos descansar. Tira de nós o peso de resolver os problemas da humanidade. Tira de nós o peso de ter todas as coisas perfeitamente encaixadas. Porque não significa que Deus requer de nós perfeição. Não, somos imperfeitos. E Deus sabe disso, Ele é o nosso Criador. Mas ainda assim Ele nos chama a aprendermos com Ele, a estarmos satisfeitos nele. Porque quando nós estamos satisfeitos em Deus, nós podemos descansar e não ficar sempre atrás de algo insatisfeito, como se nunca o alcançássemos. Então nós vemos que o contentamento conduz ao descanso, e nós, como criaturas, devemos aprender a encontrar nossa satisfação e descanso no próprio Deus. Deus estava contente e descansou. Quando estivermos satisfeitos nele, nós também poderemos descansar. Por isso, devemos oferecer nosso trabalho imperfeito a Deus, não um trabalho relaxado, como criaturas imperfeitas, sabendo que nosso Pai está satisfeito conosco por causa de Cristo. Deus, meus irmãos, está satisfeito em nós, mas não pelos nossos méritos, mas porque Cristo está em nós. Como João diz, olha, aquele que está em Cristo e aquele que Cristo está nele, sabe que em Cristo pode fazer todas as coisas, ele tem a força necessária, mas precisamos ter a consciência de que a satisfação de Deus por nós é porque Cristo está em nós. Em segundo lugar, no centro do Evangelho há um pai contente, mas também há um filho satisfeito. Jesus nos oferece outro exemplo de perfeito contentamento, como eu citei no Getsêmani, melhor exemplo que nós encontramos de um Cristo contente e satisfeito em Deus. Nos seus momentos de dor no jardim, Cristo nos ensina que dor e angústia não são contraditórios ao contentamento. Mas eu fui ensinado lá na igreja que estar contente em Deus é algo que vai me isolar de todos os problemas da vida. Não. Cristo, mesmo estando satisfeito em Deus, passou por angústia, por dor, por tribulação. Porém, Cristo encontrou satisfação em meio à humildade e obediência, e por isso nós temos salvação. Porque Cristo foi humilde, porque Cristo obedeceu, Ele nos salvou dos nossos pecados, e somente porque Ele foi satisfeito na vontade de Deus, e Ele morreu até a morte de cruz, para nos reconciliar com Deus, é que então nós, hoje, temos a salvação. O contentamento de Cristo nos trouxe a salvação. Por isso nós vemos que no meio, no centro do Evangelho, há um pai e um filho satisfeitos. Ainda mais, nós temos as promessas de Deus. Quando citei Hebreus capítulo 13, versículo 5, contentem-se com o que vocês têm, porque o mesmo Deus disse, nunca o deixarei, nem o abandonarei. As promessas de Deus devem sustentar o nosso contentamento. Ainda, em terceiro lugar, primeiro, contentamento do Pai e do Filho. Segundo, as promessas de Deus. Terceiro, precisamos fugir do descontentamento. Se o contentamento é uma profunda satisfação com a vontade de Deus, então o descontentamento é uma profunda insatisfação com o que Deus está fazendo no mundo. Nós precisamos fugir do descontentamento. Imagine, coisa terrível é alguém que simplesmente quer todas as coisas perfeitas no seu devido lugar. É horrível alguém que quer com que tudo esteja no seu controle, porque não tem a consciência de que Deus está governando todas as coisas. Então nós precisamos fugir do descontentamento. Por quê? Porque ele sempre questiona a bondade de Deus. Vemos isso em dois momentos, pelo menos, quando a serpente no paraíso, o que ela diz? Olha, Deus disse para vocês tal coisa. Não. Deus não é bom o suficiente, Ele está privando vocês. A proposta da serpente é: questionem a bondade de Deus. Nós vemos isso também no povo de Israel. Quanto mais Deus abençoava eles, mais eles queriam mais e mais e mais e mais, exigentemente. Então nós vemos que o descontentamento
é algo que nós precisamos fugir. E por último, um ponto-chave entre o contente e o descontente é: precisamos conhecer a providência de Deus. Quando nós temos esta consciência que o descontentamento é fruto da falta de conhecimento e compreensão da providência de Deus, Deus está nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Vejamos Mateus capítulo 6, versículo 11, a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, para encerrar, eu gostaria de apenas fazer esta citação com que Calvino, ele também comenta sobre a petição do Pai Nosso. Ele diz assim: a orarmos com esta confiança, nos entregamos aos cuidados de Deus, quando dizemos: nos dá o pão de cada dia, e confiamos a sua providência, para que Ele nos alimente, nos fortaleça e nos preserve, pois nosso gracioso Pai não desdenha de tomar até mesmo os nossos corpos sob sua segurança, e nos guarda a fim de exercitar a nossa fé nestas pequenas coisas, enquanto esperamos tudo dele, inclusive um pouco de pão e uma gota de água. Ou seja, nas pequenas coisas, Deus está cuidando de nós através da sua providência. Por isso, podemos confiar e descansar. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nessa manhã. Pensemos, meus irmãos, nas diversas áreas da nossa vida: relacionamentos, finanças, aparência, profissão, família, vida espiritual, comunhão com a igreja. Pensemos nessas áreas. Oremos, confessando cada área de descontentamento, e agradecemos o que Deus já tem feito na nossa vida. Porque largar o descontentamento é o começo para uma vida de satisfação em Deus. Estar contente e satisfeito, porque Deus, dia após dia, Ele tem nos dado tudo o que nós precisamos. Desde o ar, nós nem refletimos, mas se não respirássemos, não estaríamos aqui nessa manhã. Mas porque Deus tem nos dado o ar que respiramos, como o exemplo mais simples e necessário que nós precisamos, significa que Deus cuida de nós. Então, descansamos na bondade de Deus. Vamos orar. Deus e Pai, nós curvamos nossa cabeça neste momento, a partir do texto da Escritura Sagrada, e refletimos, Senhor, sobre todas as áreas da nossa vida, nossos relacionamentos, nossa vida espiritual, nossa comunhão com a igreja, nossa vida familiar, nossa profissão, nossa aparência. Quantas vezes somos ingratos, descontentes com a aparência que Tu nos deu. Não somos satisfeitos com a profissão que temos exercido, não estamos contentes com a casa, com o alimento, com aquilo que Tu tem nos dado. Mas isso é uma falta de compreensão e conhecimento da providência divina. Mas pela Tua Sagrada Escritura, nós ouvimos o Espírito Santo falando aos nossos ouvidos dessa manhã: descansem, eu nunca os deixarei nem os desampararei. Em todas as nossas dificuldades, até nos momentos mais tristes, quando os nossos entes queridos eles partem e o nosso coração fica dilacerado, e nós pensamos: não há como seguir em frente, não há como prosseguir na vida, é muita tristeza, é muito sofrimento. Mas passam-se os minutos, as horas, os dias, e nós estamos aqui. Já dissemos muitas vezes: não tenho força para continuar na vida cristã, mas nós estamos aqui. De onde veio a nossa força? De onde veio aquilo que nos manteve em pé espiritualmente, se não foi a Tua providência, a Tua vontade, a Tua bondade, a Tua misericórdia? Ó Deus, Tu tem nos enriquecido
em Cristo de bênçãos espirituais na região celestial. Nós não podemos olhar para a nossa realidade como olham os ímpios. Nós não podemos enxergar a vida com os mesmos óculos que olham o mundo perdido, sem perspectiva, sem esperança. Nós temos uma fé no porvir. A vida eterna é um grande gozo que nós teremos contigo. Mas enquanto não chegamos lá, nós sabemos que aqui, agora, nós já estamos desfrutando da providência e da bênção de Deus. Te pedimos, ó Pai, nos dá um coração contente. Tire de nós todo descontentamento com a igreja, descontentamento com a liderança, descontentamento com os irmãos, descontentamento com o cônjuge, descontentamento com os filhos, descontentamento com tudo e todos, porque isso é prova e sinal de que o nosso coração, ele ainda está querendo dominar, de que o nosso eu ainda quer ser o Senhor da nossa vida. Mas nesta hora nós confessamos os nossos pecados e reconhecemos que só há um Senhor, e Ele se chama Jesus Cristo, fonte de toda a bênção e de toda a riqueza para aquilo que nós precisamos. Pai, que no coração dos meus irmãos o Teu Espírito Santo traduza aquilo que com as minhas palavras e limitações eu não consegui falar nessa manhã, daquilo que Tu tem para nós. Mas te pedimos hoje e sempre que Tua graça e poderosa mão nos sustente, como tem sido até aqui, e por isso com grande alegria nós podemos dizer amém, em nome de Jesus, amém.